Olá, meus amigos, minhas amigas do Plante Sua Saúde. Estamos aqui hoje com um dia bem especial, porque hoje eu estou recebendo o pessoal do bairro e a gente teve uma programação muito especial, que eu vou mostrar logo depois que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou colar o vídeo da aula, que eu comecei hoje o ciclo do diabetes. Ou seja, eu estou começando a explicar para as pessoas qual é a base de uma doença, como é que ela se estabelece, por que os hábitos de vida têm influência nessa doença e quais são os fatores que fazem a pessoa melhorar de uma determinada doença. E eu estou aqui abordando o diabetes, que é uma doença que hoje atinge já 12% da população brasileira, que é uma incidência muito alta, que está chegando cada vez mais em jovens, em adolescentes, está chegando em muitas pessoas e a única chance para recuperação é a medicina alopática, usar remédios e remédios. E aqui a gente ensina que com uma mudança de hábitos de vida, principalmente atividade física, uma alimentação baseada em plantas, não necessariamente vegana, mas com muita planta na alimentação, e um sono adequado, outras coisas que a gente faz na medicina integrativa, a gente conduz uma pessoa a um controle do diabetes. E se ela é pré-diabética, ela não se torna diabética. E se ela é diabética em um grau inicial, pode inclusive interromper a evolução da doença e ficar estável, sem diabetes, para o resto da vida. Então, pessoal, hoje, vocês vão ver nos fragmentos que estão aí, houve uma aula sobre diabetes e agora eu vou entrar porque está todo mundo comendo uma feijoada feita aqui pela Jéssica. A Jéssica está aí filmando, mas ela participou da feijoada. Feijoada com tudo que tem direito. Arroz, feijão, couve, vinagrete. Só que em vez de nariz de porco, em vez de rabo de porco e pé de porco e orelha de porco, e carne e linguiça, é uma feijoada que tem cogumelos dentro dela, uma feijoada que tem sabor, que é deliciosa, mas ela não é cheia de gorduras animais. Ah, mas gorduras animais, sim. O tema da aula de hoje foi: as gorduras animais são a principal causa da formação de uma célula defeituosa metabolicamente e o que vai gerar o diabetes lá na frente. Quando a gente diminui a gordura animal na dieta, a gente começa a fazer a célula funcionar melhor e a glicose entra na célula e tudo funciona melhor. Mas isso eu vou explicar para vocês aula por aula. Portanto, me acompanhem por aqui e vocês vão gostar muito desse conteúdo. E aí a pessoa vai tendo problema na visão, depois o rim da pessoa, os rins param de funcionar. Aí a pessoa começa a ter, com o rim parando de funcionar, ela além de urinar menos, ela vai prendendo a urina, vai ficando inchada e vai também aumentando a ureia, né? Um monte de coisa que vai acontecendo. E depois, por conta desses problemas, vai tendo problema na circulação da perna. Então muita gente com diabetes acaba arrancando a perna. O meu avô perdeu as pernas e o avô do Samuel, o Roque, né? O Roque também teve perna amputada. Isso é por quê? Porque o diabetes vai virando esse problema de glicose alta, glicose alta, glicose alta. E aí isso, quando a glicose aumenta no corpo da gente, ela funciona como se fosse um ácido, corroendo por dentro. Então glicose alta no sangue da gente nunca é bom. E o que faz a nossa glicose abaixar? Por que a gente come um doce e a gente não fica com a glicose alta como diabético? Usa insulina. Então hoje tem muitos remédios que o diabético usa em casa, que é o glifage, e aí são vários, que a pessoa toma comprimido que serve para baixar a glicose. O diabetes tem tanto a doença chamada diabetes tipo 1, que a pessoa nasce sem que ela produza insulina. Então a insulina é produzida no pâncreas, é um órgão no corpo que produz insulina. Tem gente que já nasce com defeito no pâncreas, então ela não produz insulina. Então chama de diabetes tipo 1. E as pessoas já nascem com isso desde criança, a pessoa já tem diabetes, desde criança.
é sofrimento. Né? A pessoa tem insulina. Então o pâncreas, que é o, lembra qual é o órgão que produz insulina? É o fígado, junto do fígado o pâncreas dele produz insulina. Só que a insulina não age, ela não funciona. Ah, porque só dá aula disso na medicina? Eu vou dizer para vocês, os alunos de medicina não têm essa aula. Se os alunos de medicina tivessem essa aula, já não tinha mais diabetes no Brasil. Porque essa aula aqui mostra que o diabetes pode ser controlado e até curado se a pessoa mudar de dieta, mudar a alimentação dela. E por que o prato de hoje, que a gente vai comer, é um prato brasileiro? É feijoada. Só que vocês vão dizer, mas a feijoada não tem carne? A feijoada não tem linguiça? É uma feijoada que tem cogumelo dentro dela. Shiitake, shimeji. E vocês vão dizer, mas deve ser ruim. Que feijoada sem carne, sem gordura da carne, sem a orelha do porco, sem a pé do porco, não é a mesma coisa. E vocês vão ver que é a mesma coisa ou melhor. Esse é o meu colega americano, Dr. Neil Barnard, pessoas que fizeram uma dieta de vegetais. Vegan quer dizer vegetal. As pessoas que fizeram vegetal diminuíram a glicose delas. Olha aqui, essa curva, eles estavam empatados lá no início. Inclusive estava mais alto azul. Depois de 22 semanas, que é mais ou menos 6 meses, as pessoas que fizeram a dieta vegetal diminuíram a glicose e as pessoas que fizeram uma dieta comum, inclusive dieta prescrita por médico, continuaram com a glicose alta. Que é necessário para a gente diminuir a glicose. O que é mais importante é você tirar as carnes gordas, linguiça, queijos, excesso de gordura, manteigas, banha e etc. Você tirando isso da dieta, você vai favorecer que a tua glicose fique mais baixa. Então, mas doutor Alberto, tudo que os médicos dizem pra gente, que quem tem diabetes não pode comer açúcar. Sim, repito, isso é a consequência do diabetes. A pessoa que come o açúcar, ela vai aumentar a glicose, seja fazendo a dieta vegana ou fazendo a dieta com carne. Mas a causa do diabetes não é o açúcar. O açúcar passa a ser o problema depois que a pessoa tem diabetes. O que causa o diabetes é ter a gordura guardada dentro da célula.